Olá, gente! Vamos para a nossa terceira aula do nosso curso, né? Onde a gente vai ver agora sobre funções. A gente acabou de ser apresentado aos conjuntos, vimos algumas relações que eles têm, né? Que eles cumprem, como operar com alguns conjuntos, algumas propriedades que eles têm. Vamos falar agora sobre funções. Para começar, vamos definir o que é uma função, né? Tem como a gente, assim, chegar nesse caminho por outras formas, mas o que é essencial de definir de uma função, né? Primeiro, entender o que é uma função. Uma função f, por exemplo, então, uma função f, tem três partes que constituem ela. A primeira parte, a gente geralmente representa uma função assim, ó. Por exemplo, essa função aqui, vou reescrever esse f, né, porque ficou parecendo só um traço. Pronto. Função f, são três partes que constituem ela. A primeira parte que constitui a função é o que a gente vai chamar de domínio. Isso aqui é um conjunto. Então, um conjunto A é o domínio da função. A segunda parte que constitui a função é o contradomínio da função, né? Então, é outro conjunto que é o contradomínio da função. E a terceira parte que define a função é como se fosse uma regra que leva cada elemento do domínio a um elemento do contradomínio, certo? Então, a função ela é composta por dois conjuntos, que é o domínio e o contradomínio, e uma regra que define a função. Então, o que caracteriza a função são essas três coisas. Qual o domínio da função, qual o contradomínio dela, e como é que cada elemento do domínio se relaciona com o elemento do contradomínio. É uma espécie de regrinha da função, certo? E para que isso aconteça, a função precisa estar bem definida, no sentido de todo elemento do domínio elevado a exatamente um elemento do contradomínio. Essa é a característica da regra da função. Então, vamos lá. Uma função no caso, a função f, que a gente está tratando aqui, tem o domínio A, o contradomínio B, e todo elemento de A, ele se relaciona ou é elevado a exatamente um elemento de B. E aí, quando a gente quer falar sobre os elementos, como é que cada elemento se relaciona, a gente usa a seguinte notação, ó. X está sendo levado em f de x. Ou, melhor dizendo, isso aqui indica que f faz com que x se corresponda com f de x. Então, só para a gente ver se daqui tá. X é um elemento do domínio. Então, um elemento do domínio. E f de x é um elemento do contradomínio. Certo? Então, esse f de x, ele é elevado, para quem x é elevado, né? E ele tem que ser único, certo? Porque, ó, só cada elemento do domínio é elevado a exatamente um elemento do contradomínio. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre funções, é comum a gente só escrever o nome dela assim. Por exemplo, a gente vai falar função f, função fzinho, alguma coisa assim. Porque o domínio e o contradomínio já estão subentendidos, certo? Quando o domínio e o contradomínio estiver subentendido, a gente pode se referir à função dessa forma, né? Mas, rigorosamente, a função ela precisa ter um nome, você precisa dizer quem é o domínio dela e precisa dizer quem é o contradomínio dessa função. Uma outra observação importante fazer é que f de x não é a função. F de x é um elemento do contradomínio que ele é correspondido por x, por um elemento do domínio. Então, f de x
de só sobre um elemento. É claro, você pode dizer, para todo x, f de x pertence ao contradomínio. Beleza, mas esse aqui vai ser um elemento, mas vai ser um elemento genérico, né, do contradomínio. Mas f de x é um elemento do contradomínio. F de x não é a função. Certo? Então, o que a gente quer nesse sentido é que toda função esteja bem definida. No sentido de eu saber exatamente da onde eu estou indo, onde eu estou chegando, e cada elemento que está indo precisa chegar em exatamente um local. Porque senão, se isso aqui não tivesse dessa forma, poderia ter um elemento, sei lá, um coração que pertence ao domínio da função. Mas esse coração não está levando em ninguém do contradomínio, não tivesse ninguém aqui, né? Então não estaria bem definido, porque a gente ia ter um elemento que não vai em ninguém. Outro problema que a gente ia ter é se o coração fosse em dois elementos, né, do contradomínio, fosse em estrela e fosse em triângulo. Porque aí quando a gente fizesse aqui pela função f, né, o f do coração ia ser por um lado igual a estrela, por outro lado o f do coração ia ser igual a triângulo, mas estrela é diferente de triângulo. Você vê que isso aqui não ia ficar bem definido para a gente, né? Quem é o elemento do contradomínio que está se relacionando com o coração, com esse elemento do domínio. Então, por isso que a função ela precisa ter essas características, né? A gente precisa ter um domínio, um contradomínio e uma regra que não permita ambiguidades, né? Uma outra observação é que pode existir funções em que um elemento do domínio, por exemplo, digamos que o nosso domínio fosse esse aqui, né? Coração e 1. O nosso contradomínio fosse estrela e triângulo. Pode existir uma funçãozinha g, por exemplo, uma g que vai de A com domínio, B contra domínio, que todo elemento do A precisa ir em alguém, né, do B. Então, o coração vai no estrela. E não poderia o coração ir no triângulo também, né? A gente já viu que isso não pode acontecer. Mas poderia acontecer do 1 e no estrela também, né? Então, tanto o coração quanto o 1 levarem ao mesmo elemento do contradomínio. Isso poderia acontecer, porque estaria bem definido, né? Quem seria o G do coração? Estrela. Quem seria o G do 1? Estrela também. Então, G de coração é o mesmo elemento que G do 1, porque isso aqui são elementos do contradomínio, né? E eles são o mesmo elemento, que é a estrela. O que não significa que coração seja igual a estrela, seja igual a 1, né? Na verdade, o coração é diferente do 1. Mas quem o coração leva é igual. Esse elemento, né? Por exemplo, dado uma função, né? Então, vamos lá. Dada uma função f, cujo domínio é A e o contradomínio é B, e um x, um elemento do domínio, f de x é o que a gente chama de, dizemos que é a imagem de x por f, né? Então, a imagem desse elemento por essa função, que leva elementos do A no B, segundo alguma regrazinha aqui, né? Que é que eu não descrevi a regra, mas que tem que cumprir essa ideia aqui, né? Vai ter que levar exatamente um elemento do contradomínio. Vamos ver alguns exemplos de função. Por exemplo, um exemplo clássico de função seria o seguinte: vou definir o meu conjunto A, que tem os números 1, 2, 3, 4, 5. O meu conjunto B, que são todos naturais, né? São todos os números naturais. E aí eu vou definir uma função que vai ser a seguinte: f, que vai de A em B, que leva cada elemento de A, então
em f dele, que vai ser igual a ele mais 1, certo? Então, como é que vai ser nossa função? Qual é a imagem, por exemplo, de 3 por essa função? F de 3, que também a gente pode representar como 3 mais 1, 4, que ó, é um elemento do contradomínio. Qual a imagem de 1 por essa função? É o 2, né? Que é um elemento do contradomínio. Todos os elementos de A levam a exatamente um elemento de B. Não vai ter nenhum cara que eu coloque aqui, sei lá, um F de alguém aqui, que dê 2 resultados diferentes, né, entre si. Portanto, essa aqui, né, é uma função. Ah, mas tem alguns elementos de B que não tem ninguém de A que leva nele. Beleza, ainda é uma função, certo? Só que se eu fizesse o seguinte, não, agora eu vou definir um conjunto C, que é o seguinte conjunto: 2, 3, 4, 5, 6. E definisse agora a função G, que vai de A em C, que leva cada elemento de A em Gzinho dele, né? Então, cada elemento do domínio leva um elemento do contradomínio, que eu vou chamar de G dele, que vai fazer ele mais 1. Perceba que a regra é a mesma. O domínio é o mesmo. Mas o contradomínio mudou. A imagem de cada elemento vai ser o mesmo. Ó, quem é G de 1? É 2. Quem é G de 3? É 4. Toda a imagem dos elementos de A, então todos os elementos de A por F, é igual a todos os elementos de A por G. Mas F é uma função diferente de G. Por quê? Porque o contradomínio delas é diferente. Então, o contradomínio dessa daqui é um conjunto com 5 elementos. O contradomínio dessa daqui são os naturais, né? Que são infinitos elementos, né? A gente vai até discutir mais sobre essa questão de infinitos ou finitude, mas acho que esse é um exemplo que já dá para ser compreendido. E essa regra, a gente pode, assim, inventar qualquer coisa, contanto que siga aquela propriedade, certo? Por exemplo, a gente pode definir uma função assim. Deixa eu pensar. Tá, vou dar um exemplo de uma coisa que não é uma função agora. Um exemplo também que a gente pode pensar. Digamos que a gente estivesse olhando para a população brasileira e eu quisesse fazer uma função que fizesse o seguinte. Pega o conjunto de todas as pessoas do Brasil, então aqui é o conjunto de todas as pessoas do Brasil, e levasse no conjunto C, que tem as cores possíveis de olhos. E eu quisesse que para cada pessoa eu indicasse... Não, na verdade foi mal. Desculpa, gente. É o contrário o exemplo que eu queria dar. Eu queria fazer com que... Vou apagar aqui. E reorganizar. Aqui. C ainda é o conjunto das cores de olhos possíveis. Então, C é um conjunto que tem olho verde, olho castanho, olho preto, olho azul, olho cinza, todas as cores de olhos possíveis está no conjunto C. E P é o conjunto que tem todas as pessoas do Brasil. Tem eu, você, Carlinhos, Luizinho, Mariazinha, todo mundo está aqui nesse conjunto. Aí eu queria fazer uma função que é assim, eu te desse uma cor de olho, por exemplo, cinza, e você me dissesse, e essa função retornasse a pessoa que tem a cor de olho cinza. Isso não seria uma função. Por quê? Porque se eu dou uma cor de olho castanho, por exemplo, então a H de castanho, que é um elemento do domínio, não vai ter um elemento do contradomínio que vai estar aqui, porque várias pessoas no Brasil têm a cor de olhos castanho, né? Então causaria uma ambiguidade e isso aqui não seria uma função. Ou a gente poderia argumentar que tem uma cor de olho que não se relaciona com ninguém também, né?
sei lá, se eu não tivesse restringido aqui a cor de olhos, eu poderia colocar todas as cores. As cores. Aí eu ia escolher uma cor aqui, sei lá, deixa eu pensar numa cor bem laranja. Não ia ter H de laranja, né? Isso aqui não seria um elemento do contradomínio, né? Lá disso aqui, então, isso aqui não existiria, né? Não existiria H de laranja. Isso aqui não é um elemento. Porque eu não ia conseguir ninguém que tivesse a cor de olho laranja, né? Pelo menos eu acho que não existe. Mas isso aqui já não era uma função, né? Porque não levava cada elemento do domínio em exatamente um elemento do contradomínio. E aí, quando a gente está falando de função, tem uma definição importante para a gente, que é a definição de gráfico de uma função. Então, dada uma função f, que vai do conjunto A no conjunto B, o gráfico da função f, né? Eu vou chamar aqui de f, mas é essa função aqui, né? É só para não precisar repetir tudo. O gráfico de f é o conjunto. Aí, ó, como é que a gente denota esse conjunto? Gráfico de f, e a gente define da seguinte forma. É o conjunto de pares ordenados, x, y, que pertence ao produto cartesiano do domínio com contradomínio de f, tal que y é igual a f de x. Então, o gráfico de uma função são todos os pares ordenados cujo primeiro elemento é alguém do domínio e o segundo elemento é a imagem desse elemento do domínio, certo? Por exemplo, quem seria o gráfico da minha função nesse exemplo aqui, né? Ó. Nesse exemplo aqui, f. Quem seria o gráfico de f? Seria o conjunto que tem o 1, 2, que tem o 2, 3, que tem o 3, 4, o 4, 5 e o 5, 6. O conjunto de todos os pares ordenados, cujo primeiro elemento está no domínio e o segundo elemento é a imagem daquele elemento do domínio, né? Então, o 2, quem é o f de 2? 3. O 3, quem é o f de 3? 4. O 4, quem é o f de 4? 5. O 5, quem é o f de 5? 6. Certo? Então, esse aqui seria o gráfico da minha função f, nesse exemplo aqui que a gente já tinha dado anteriormente. Então, aí, claro, sempre, o gráfico da função é um subconjunto, né? Pela própria definição aqui, ó. Pela própria definição, o gráfico da função é um subconjunto do produto cartesiano entre a sua imagem, seu domínio e seu contradomínio. Tem uma definição importante ainda que a gente dá e tem uma anotação que a gente usa bastante que eu vou aproveitar para introduzir aqui também, que é a imagem da função. A imagem da função, a imagem de f, geralmente a gente escreve assim, ó, ou a imagem de f é o conjunto assim, ó, f do domínio aqui, que tem todos os y que pertencem ao contradomínio, tal que existe um x no domínio. Deixa eu ver como escrever isso aqui da melhor forma. A imagem da função, no fundo eu quero falar o seguinte, que a imagem da função são todos os elementos do contradomínio que existe alguém no domínio que vai lá, né? Então, a imagem aqui do domínio vai ser todos os bzinhos que pertencem ao contradomínio, tal que existe um elemento do domínio que f dele é igual a bzinho. Então, são todos os elementos do contradomínio
que são imagem de alguém do domínio. Essa é a imagem da função, né? Aí geralmente a gente usa essa notação aqui, né? A imagem da função é como se fosse o f do conjunto, né? Já que f é uma... A gente representou até agora f só de elementos do conjunto, era f de x, f de 2, f de 3. Geralmente, quando a gente usa f de um conjunto, a gente está querendo falar da imagem daquele conjunto usando a regra daquela função, né? Então, os elementos do contradomínio que são alcançados pelos elementos daquele conjunto. Nesse caso, os elementos do domínio, né? Então, daria a imagem. Sobre gráficos, tem uma função, tem uma caracterização de gráficos que eu não vou escrever, mas acho que é importante comentar, né? O gráfico, um subconjunto qualquer do produto cartesiano, então, o produto cartesiano do domínio contra domínio pode ter vários subconjuntos, né? Um subconjunto qualquer desse produto, ele vai ser o gráfico da função se para todo elemento do domínio existir um ponto x e y, onde aqui é o elemento do domínio, que é a imagem dele pela função, certo? E aí vamos lá definir agora um tipo especial de função para a gente. Que a gente viu que uma função, que né, esse nosso exemplo aqui, a imagem de dois elementos diferentes do domínio pode ser o mesmo elemento do contradomínio, né? Isso não quebra a boa definição da nossa função, porque esse elemento aqui ainda está bem definido. Mas a gente dá um nome especial para a função em que isso não acontece, em que cada elemento do domínio leva um elemento diferente do contradomínio. A gente fala que é uma função injetiva. Mas vamos escrever essa definição aqui, mas melhor, né? Escrita do que pode ser meu comentário. Então, uma função f, que vai de A em B, é dita injetiva. Então, a função é injetiva. Tem outra forma que é bem comum falar sobre injetividade. A gente diz que é uma função biunívoca. Então, ou é uma função biunívoca, se para quaisquer x e y que pertencem ao domínio, né? Então, que pertencem a A, a gente tem, se a imagem deles for igual, isso aqui implica que eles são iguais, na verdade. Então, se você tem dois elementos com a mesma imagem, na verdade é o mesmo elemento. O que isso quer dizer, né? A contrapositiva disso, ou seja, em outras palavras, como a gente poderia escrever isso aqui também? Se x é diferente de y, então se você tem dois elementos diferentes no domínio, então a imagem deles tem que ser diferente também. Então, dois elementos diferentes no domínio levam em dois elementos diferentes no contradomínio, né? Então a imagem deles vai ser diferente. É bem fácil definir funções não injetivas, né? Por exemplo, aqui a gente acabou de definir uma. Função constante, por exemplo, que pega vários elementos e leva num só. É uma função ainda, porque todo elemento está bem definido, mas não vai ser injetiva, né? Já que todos vão no mesmo, em particular dois se repetem. E aí tem outra definição interessante aqui para a gente, que é a seguinte, que a gente vai dizer que é uma função sobrejetiva. A gente já sabe que é uma função injetiva, né? Então, uma função... Vamos lá. Uma função f de domínio A e contradomínio B é sobrejetiva. Então, ela é sobrejetiva quando todos os elementos do contradomínio dela, então todos os elementos de B, precisam ser a imagem de alguém de A. Aqui, ó, de novo, vamos para aquele nosso exemplo aqui. A gente viu que pode ter aqui, ó, nesse caso, tinha um elemento do nosso contradomínio, o triângulo,
que não era imagem de ninguém de A, né? Então, ninguém de A ia nele. Ele não aparecia nas imagens da função G. Mas se isso não aconteceu, ou seja, se todo elemento do contradomínio foi imagem de alguém do domínio, a gente diz que a função é sobrejetiva. Então, a função é sobrejetiva se para todo elemento, para todo yzinho que pertence ao contradomínio, existe pelo menos, então vamos lá, se para todo, então se x pertence ao domínio, então existe alguém lá no domínio tal que a imagem dele é esse elemento aqui que a gente pegou. Então, todo elemento que eu pegar no contradomínio, ele tem que ser imagem de alguém do domínio, né? Outra forma de dizer que uma função é sobrejetiva é falar que a imagem da função, ou seja, o f do A, o f do domínio, né, é igual ao contradomínio. Isso aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, né? Todo elemento do domínio, do contradomínio, é a imagem de alguém do domínio. Então, todo elemento do contradomínio, na verdade, é a imagem do domínio, né? É muito fácil construir funções sobrejetivas. Por exemplo, essa função que a gente viu aqui, vamos lá, voltando aqui, ó, essa função f que a gente viu não é sobrejetiva. Por quê? Porque o contradomínio dela são todos os números naturais. Então, se eu pego o número 8, por exemplo, o número 8 não é imagem de ninguém, ó, porque quem são as imagens de f? 1, 2, 3... As imagens de f, desculpa, são 2, 3, 4, 5 e 6, né? A gente até fez o gráfico dela aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a imagem de f é um conjunto com 6 elementos, 2, 3, 4, 5 e 6. E o 8 não pertence ao contradomínio, mas não pertence à imagem. Portanto, f não é sobrejetiva. Já essa g aqui, ela é sobrejetiva. Porque ó, todos os elementos de G são imagem de alguém. Esse aqui é a imagem do 1, esse aqui é a imagem do 2, e assim por diante, né? Até que o 6 é a imagem do 5. Não tem ninguém aqui no contradomínio que não é imagem de ninguém. Outra observação importante aqui para ser feita. Eu já falei, ó, f e g são funções diferentes. Mas ó, a gente viu sobre gráficos aqui, eu esqueci de comentar isso na hora. Apesar de ser diferentes, o gráfico de f é igual ao gráfico de g. Quem é o gráfico de g? Mesma coisa. São os pares, né? Os pares ordenados, que o primeiro elemento está no domínio, o segundo é a imagem desse elemento do domínio no contradomínio, né? Vamos voltar lá. Então, essa daqui é a nossa definição de sobrejetividade. Vamos dar um exemplo bem fácil aqui de uma função que não é sobrejetiva, uma função que a gente estuda ainda no ensino fundamental, importante. Digamos que a gente fizesse a seguinte função aqui, uma função h, que vai dos números reais nos números reais, em que x é elevado em h de x, que é igual a x ao quadrado. Pronto. Não é sobrejetiva. Não é sobrejetiva. Por que essa função não é sobrejetiva? Muito simples. Para mostrar que uma coisa não é sobrejetiva, eu preciso pegar um elemento do contradomínio que não vá ninguém do domínio lá, né? Então, que não tem um elemento do domínio que esse elemento do contradomínio seja imagem dele. Simples. Pega o menos 1. O menos 1 pertence ao contradomínio, mas para todo x do domínio, h de x, né? O nome da nossa função é h. Toda função do domínio, h de x é diferente de menos 1. Porque h de x é x ao quadrado. X ao quadrado sempre vai ser diferente de menos 1, porque x é um número real, né? Então, ela não é sobrejetiva. Achei um elemento no contradomínio que não é imagem de ninguém do domínio. Ela também
não é injetiva. O que é não ser injetiva? Ser injetiva é dois elementos distintos têm imagens distintas. Não ser injetiva são dois elementos distintos têm a mesma imagem. Muito simples. Se eu pego o -1 e o 1, são dois elementos distintos do domínio, né? O -1 e 1 são elementos distintos de R. Mas f de -1 é 1, que é igual a f de 1, né? Então, dois elementos distintos do domínio vão no mesmo elemento, tem a mesma imagem no contradomínio. Então, essa função aqui não é injetiva. Se a gente mudar, tem como a gente só mudando quem é o domínio e o contradomínio, tornar essa função, por exemplo, sobrejetiva. É simples, é só a gente tirar os números negativos daqui, né? Então, se a gente fizesse uma outra função, vou chamar de H2, nossa outra função, que vai dos reais, só nos reais maiores ou iguais a zero, essa função é sobrejetiva. Porque todo número real maior ou igual a zero é o quadrado de outro número real, né? Qualquer número que você faça aqui, 3. 3 é raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 2. Raiz de 2 é raiz da raiz de 2 ao quadrado. Então, enquanto H não é sobrejetiva, essa H2 que a gente fez aqui é sobrejetiva. A gente também, mudando o domínio contra domínio, né, fazendo um ajuste assim, a gente poderia tornar essa função injetiva também. É só tirar é só fazer uma função, né, por exemplo, vou chamar de H3, que vá dos reais positivos nos reais. Essa função aqui se torna injetiva, porque todo número real positivo ao quadrado vai ter um valor diferente, né? Se x ao quadrado é igual a y ao quadrado e x e y são números reais positivos, isso aqui implica que x é igual a y, né? Então, se a imagem é igual, é porque os elementos da imagem foram o mesmo, né? Então, por isso que é importante a gente ressaltar, uma função não é só a regra que define ela, né? É também o domínio e o contradomínio. Mexendo só no domínio e contradomínio, a gente fez uma função que não é nem sobrejetiva nem injetiva, virar sobrejetiva ou virar injetiva, e teria até como ela virar injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. E a gente dá um nome especial para quando as funções são desse jeito, né? A gente vai falar que é uma função bijetiva. Então, uma função f, que vai do conjunto A no conjunto B, é bijetiva se é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Simultaneamente, para reforçar, né, que tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Beleza, gente? Então, uma função pode ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. E aí a gente vai chamar de dizer que ela é bijetiva. Ou vai falar que ela é uma bijeção. A gente vai dizer que essa função é uma bijeção. A gente também pode falar assim. Bijeção. Também, perceba que essas funções bijetivas faz com que os elementos do domínio e do contradomínio tenham uma relação meio que 1 para 1, né? Todo elemento do domínio vai em alguém do contradomínio diferente e todo elemento do contradomínio está sendo relacionado a alguém do domínio diferente. Tem muitas funções que são bijetivas também, que a gente pode definir, né? Vamos dar um exemplo de uma função bijetiva aqui, f de x, que é igual a x. Então, a função é identidade, né? Que leva cada elemento nele mesmo, com o domínio sendo, por exemplo, os números naturais e o contradomínio sendo os números naturais. Essa função aqui ela é bijetiva. Por quê? Para ela ser bijetiva, né? Vamos lá.
ela é injetiva, porque eu tenho que se x é diferente de y, implica que o quê? Que f de x vai ser diferente de f de y, porque justamente f de x é igual a x e f de y é igual a y, que a gente já sabe que é diferente. Então ela é injetiva. E ela é bijetiva, ela é sobrejetiva, né, que é o que falta a gente mostrar, porque todo elemento daqui, então para qualquer número natural que você me der, ele vai ser f dele mesmo, né? Então ele vai ser a imagem de alguém, em particular ele vai ser a imagem dele. Então a função identidade, que como a gente chama essa função que leva um elemento nele mesmo, ela é bijetiva, né? Nesse caso aqui, né? A gente definiu domínio, contra-domínio bonitinho. Sempre que a gente está falando da identidade, geralmente às vezes a gente escreve assim, identidade de um conjunto. É a função que leva o conjunto nele mesmo, tal que a regrinha é a seguinte, né? Para cada elemento dele, vai nele mesmo. Bem comum a gente escrever desse jeito, né? Identidade de A, nesse caso. Então, essa é nosso exemplo de função bijetiva, né? A gente já viu que é uma função bijetiva. Eu acabei passando bem rápido sobre aquela parte de definir o que é a imagem de um conjunto, mas aí vamos relembrar aqui, né? Imagem de um conjunto, ou melhor, né? A gente definindo a imagem de um dado uma função qualquer, né? Então, dado uma função qualquer. Aí eu pego um subconjunto do domínio dessa função. A imagem desse subconjunto... Desculpa, gente. Dei o nome do subconjunto para o que já era o contradomínio, né? A imagem desse subconjunto do domínio é aquela mesma ideia, né? Vai ser o conjunto dos y's que pertencem ao contradomínio, ao que existe um elemento nesse conjunto em que y é imagem desse elemento, né? Então, como se fosse o conjunto que tem todas as imagens dos elementos de x. E aí tem algumas propriedades que esses conjuntos têm, né? Vou listar elas aqui. Primeira propriedade, né? Que a imagem da união de dois desses conjuntos é, na verdade, a união das imagens. Segunda propriedade, a imagem da interseção de dois conjuntos está contido na interseção das imagens. Terceira propriedade, se um conjunto está contido em outro, então a imagem de um está contido na imagem do outro, certo? Última propriedade, né? A gente pode chamar assim, quarta propriedade, a imagem do vazio é o vazio, certo? Então essas são algumas propriedades sobre as imagens de conjuntos que a gente tem. E aí daria para a gente provar, né, todas essas quatro aí. Igualmente, antes, né, a gente escolheu algumas propriedades para provar, mas eu recomendo assim, fortemente que se você não está convencido, ou acha que não está totalmente convencido, acha que isso pode te ajudar, tenta provar todas as propriedades. Mas vamos escolher uma para provar aqui, né? Vou escolher a 2. Digamos que eu tivesse... o que é mostrar que um conjunto está contido em outro? Eu vou pegar um elemento daqui e mostrar que ele pertence aqui. O que é... Então, eu vou pegar um elemento qualquer aqui, um azinho que pertence... Né? Vamos prova 2. Prova do 2. Um rascunho, né? Não vou escrever tudo direitinho. Pega um azinho que pertence à imagem da interseção de dois conjuntos. O que isso significa pela definição, né? É que existe um x que pertence, né, a x interseção y, tal que
Azinho é igual a f de x, né? Então, existe um elemento no domínio, né? Ou pelo menos nesses conjuntos, que Azinho é a imagem deles. Só que isso aqui já acaba, né? Pra gente. Por quê? Porque x pertence a x e Azinho é igual a f de xzinho, né? F de xzinho, ó. Azinho é igual a f de xzinho. Em particular, se ele pertence à interseção, ele pertence aos dois ao mesmo tempo, né? Então, xzinho também pertence a y e Azinho é igual a f de xzinho. Essa parte de cima, o que ela está dizendo para a gente? Ela está dizendo para a gente que Azinho pertence à imagem do x, porque tem um elemento no x que a imagem dele é Azinho. E essa parte de baixo está dizendo que Azinho pertence à imagem do y, porque tem um elemento em y que Azinho é a imagem dele. Se ele pertence à imagem do x e à imagem do y ao mesmo tempo, então Azinho pertence à imagem do x, interseção, imagem do y. Beleza, gente? Então, ó, peguei um elemento qualquer da imagem da interseção e mostrei que estava na interseção da imagem. Isso é a mesma coisa de dizer que esse conjunto está contido aqui nesse... Esse conjunto aqui está contido aqui nesse outro conjunto. Um desafio que eu deixo para vocês, né, como exercício. Vale a contenção, mas não vale a igualdade. Vocês conseguem me dar um exemplo de uma função e de conjuntos em que está contido, mas não é igual? Ó, porque a gente só provou que está contido. A gente não provou que a imagem da interseção é igual à interseção das imagens. A gente só provou que está contido. E, de fato, nem sempre é igual. Tem vários exemplos, na verdade, que não vale a igualdade. Eu queria que vocês me dessem um exemplo. Que está contido e não é igual. Né? Então, vai precisar de um exemplo de função, um exemplo de domínio, de contradomínio, de conjuntos que faz com que isso aqui não seja igual. A última definição que eu acho que a gente vai dar, e aí depois a gente vai ver algumas propriedades dela, é a ideia de imagem inversa. Né? E aí, o que é essa imagem inversa? Vamos lá. Definição. A imagem inversa de y por f. Então, vamos lá. Dada uma função f de domínio A e de contradomínio B, né? E seja B não, vamos lá. Seja y um subconjunto do contradomínio não vazio. Então, subconjunto não vazio do contradomínio. O que a gente tem? A gente tem que a imagem inversa de y por f é o conjunto. E aí, olha como a gente denota esse conjunto. A imagem inversa de y, o nome da função, menos umzinho em cima, entre parênteses de quem a gente está vendo a imagem inversa. Dos seguintes elementos. São os elementos do domínio, tal que a imagem desses elementos pertençam a esse subconjunto do contradomínio, né? Então, a imagem inversa de um conjunto do contradomínio são os elementos do domínio, que a imagem dele está nesse conjunto, certo? Então, a imagem inversa, a ideia é essa daí. Pode ocorrer que a imagem inversa seja o vazio, né? Por exemplo, se a gente fosse aqui em cima, nesse exemplo aqui, e eu pegasse um conjunto y que tem só o triângulo, né? Nesse exemplo G aqui. Se pega o conjunto y que é só o triângulo, a imagem inversa de G desse y é o vazio, porque não tem nenhum elemento do domínio que leva no triângulo, né? Ao passo que a imagem inversa do conjunto x, que tenha só a estrela, por exemplo,
a imagem inversa do x é todo mundo, né? É o A completo, porque tem tanto coração quanto o 1. Então, a imagem inversa são os elementos do domínio que levam em algum... que a imagem dele está nesse conjunto. Tem como a gente provar propriedades de... propriedades de injetividade e sobrejetividade pensando na imagem e na imagem inversa dos domínios. Vou falar algumas propriedades da imagem inversa e depois vou colocar esses resultados e aí eu demonstro pelo menos um deles aqui com vocês. Vamos lá para as propriedades. Então, a gente tem uma função f de a em b, pipopopô. Então, todas as condições satisfeitas aqui, vamos direto listar essas propriedades. Primeira propriedade da imagem inversa é a seguinte, ó, a imagem inversa da união é igual à união das imagens inversas. Então, a imagem inversa da união é igual à união das imagens inversas. A imagem inversa da interseção é igual à interseção das imagens inversas. Quando a gente estava falando de imagem, não era igual não, né? Só estava contido, mas aqui é igual. Terceira propriedade. A imagem inversa do complementar de um conjunto é o complementar da imagem inversa. Certo? Legal, né? Quarta propriedade. Se um conjunto está contido em outro, então a imagem inversa dele está contida na imagem inversa do outro. Legal que a imagem inversa tem uma consistência bem forte, né? E a quinta propriedade, não poderia ser diferente, a imagem inversa do vazio é o vazio. Certo? Dá para a gente demonstrar todas elas aqui. Não é difícil de demonstrar, na verdade, novamente, né? Quase todas elas saem diretamente da definição. No máximo, você vai ter que fazer 2 passos, porque você tem que mostrar que um está incluído em outro e o outro está incluído em um, né? Se você não utilizar se somente se, né? Uma coisa que a gente conseguiria provar também, e aí eu vou deixar aqui como um exercício para vocês. Deixa eu ver. Exercício. É o seguinte. A gente consegue dar uma outra caracterização de injetividade. A gente definiu injetividade como? A gente definiu injetividade a partir de... Foi depois disso? Aqui, foi. A gente definiu injetividade aqui, ó, dizendo, ó, 2 elementos diferentes no domínio, a imagem deles vai ser diferente lá no contradomínio. Ou seja, se 2 caras estão iguais no contradomínio é porque só é um elemento do domínio que está levando neles, né? Mas a gente pode ter uma outra caracterização de injetividade, né? A gente poderia definir isso e provar a que a gente colocou, definir dessa forma e provar a que a gente colocou antes como esse exercício aqui. Vamos lá, então. Dada uma função f de a em b, certo? E x e y subconjuntos desse domínio, né? Então, subconjuntos de A, quaisquer. F é injetiva se e somente se F é injetiva se e somente se a interseção é igual, a interseção, né, dos conjuntos, das imagens é igual à imagem das interseções, né? Eu falei uma coisa e escrevi ao contrário. Se a imagem da interseção é igual à interseção das imagens, né?
Isso aqui, esse exercício, acaba que já dá a dica para resolver, né, o que eu coloquei lá em cima, né, que era procurar um exemplo em que não vale a igualdade. É só procurar um exemplo que não seja injetivo, né? Agora vocês já sabem disso. Queria que vocês provassem isso daqui como exercício, né? Tem como a gente fazer caracterizações de sobrejetividade também utilizando essa questão da imagem inversa e etc. Muitos exercícios do livro utilizam, inclusive, essas questões para definir. Vou deixar também, na aula passada eu fiz isso, né? Vou deixar quais exercícios do capítulo 1 vocês já seriam capazes de resolver, né? Como exercícios. Vou só confirmando aqui. Aqui, queria que vocês resolvessem, né, lá do capítulo 1, dos exercícios 12 ao exercício 15. Certo? Acho que são esses exercícios que eu tinha separado aqui, lá do capítulo 1, que com essa aula vocês já são capazes de resolver. Próxima aula a gente vai ver sobre composição de funções e aguardo vocês lá.